Você já se sentiu perdido? Talvez não perdido em uma rua desconhecida ou em uma cidade diferente, mas perdido dentro de si mesmo, como se estivesse caminhando em um labirinto sem saída, carregando culpas, frustrações e lembranças que pesam no coração. Perdido como alguém que olha ao redor e não encontra mais direção, como se estivesse longe de Deus, longe da paz, longe daquilo que realmente importa e com a sensação de que já não existe mais caminho de volta. Muitos de nós já passamos por esse sentimento. Muitos de nós já experimentamos esse silêncio interior que grita dentro da alma. Há momentos em que escolhemos caminhos diferentes, nos afastamos do Pai, acreditamos que seremos mais livres longe dele, que seremos donos da nossa própria vida, que seremos capazes de encontrar felicidade sem depender de ninguém. Mas logo descobrimos que essa liberdade que parecia tão atraente no início traz, na verdade, um peso insuportável, um vazio que nada preenche, uma solidão que não desaparece. É justamente sobre isso que Jesus fala em uma de suas parábolas mais conhecidas. A parábola do filho pródigo, registrada em Lucas 15. Uma história curta, mas que contém verdades eternas. Uma parábola simples, mas que fala ao coração de qualquer pessoa em qualquer época. E hoje eu quero refletir com você sobre um detalhe poderoso dessa história, que está no versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Esse versículo resume o coração de Deus. Ele mostra um pai que nunca desiste, que sempre espera e que, quando nos vê voltando, não aponta o dedo, não faz uma lista de acusações, não nos rejeita, mas abre os braços e nos recebe de volta. Hoje, eu quero te convidar a mergulhar comigo nessa mensagem. O perdão que sempre espera o filho perdido. Jesus não contou essa parábola por acaso. Ele não estava simplesmente ilustrando um ponto qualquer. Ele estava cercado por fariseus e mestres da lei, homens religiosos que se orgulhavam da sua santidade exterior e que criticavam Jesus porque ele recebia pecadores e até se sentava à mesa com eles. Comer com alguém naquela cultura não era apenas compartilhar alimento, era compartilhar vida, era aceitar a pessoa como parte da sua intimidade. Então, para aqueles líderes, o que Jesus fazia era escandaloso, inaceitável, uma afronta à sua forma de enxergar a religião. E é nesse cenário que Jesus decide contar não apenas uma, mas 3 parábolas em sequência. A primeira, da ovelha perdida, a segunda, da moeda perdida, a terceira, do filho perdido. Todas têm o mesmo fio condutor: mostrar que Deus não apenas permite o retorno do perdido, mas ele busca, ele espera, ele celebra quando o encontra. A ovelha perdida mostra o pastor que vai atrás de apenas uma, mesmo tendo 99. A moeda perdida mostra a mulher que acende a lâmpada e procura até encontrar. Mas a parábola do filho pródigo vai além. Ela revela não só a busca e a alegria de Deus, mas também a profundidade do seu amor, da sua paciência, da sua espera incansável. O filho mais novo da parábola faz um pedido que já era, em si, um insulto. Ele pede a herança antecipada. Ele não quer esperar a morte do pai. Ele quer a parte dele agora, porque deseja viver a vida longe da autoridade, longe das regras, longe da presença paterna. Na prática, era como se ele dissesse: Pai, para mim você já está morto. Me dê o que é meu e me deixe viver do meu jeito. O pai, com dor no coração, concede o pedido e o filho parte. Ele vai cheio de sonhos, cheio de ilusões, cheio de promessas de liberdade. Ele acredita que, fora de casa, encontrará prazer, alegria, autonomia. E por um tempo, parece que deu certo. Ele gasta, aproveita, desfruta. Ele se sente dono do próprio destino. Mas a vida longe do pai, que parecia tão cheia de oportunidades, rapidamente se torna um caminho de degradação. Ele gasta tudo, perde tudo
E uma crise chega àquela terra. A fome bate à porta. Os amigos desaparecem. O dinheiro acaba. E ele se vê em um lugar que jamais imaginaria, cuidando de porcos. E pior, desejando comer a comida dos porcos. Para os judeus, o porco era um animal impuro. Estar entre eles já era humilhante. Querer comer a comida deles era o fundo do poço. Era a degradação completa. Era a vergonha absoluta. É como se Jesus estivesse dizendo: veja até onde pode chegar alguém que tenta viver sem o Pai. E não é assim também conosco? Quantas vezes acreditamos que a verdadeira felicidade está fora da presença de Deus? Quantas vezes achamos que podemos encontrar paz em relacionamentos, em vícios, em conquistas, em dinheiro, em prazeres, e depois descobrimos que tudo isso não passa de ilusão? Quantas vezes corremos atrás de coisas que prometem preencher o vazio, mas no fim nos deixam ainda mais vazios? É o chiqueiro dos porcos moderno. É o lugar de humilhação, de dor, de vazio espiritual. Mas então algo acontece. No meio da fome, da vergonha, da solidão, aquele jovem cai em si. Essa expressão é poderosa. Ele desperta. Ele acorda para a realidade. Ele se lembra da casa do pai. Ele pensa: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui passando fome? Eu vou voltar. Vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Veja como o arrependimento começa. Não é apenas um sentimento de culpa, é uma decisão de voltar. É reconhecer que longe de Deus não há vida verdadeira. E talvez hoje seja esse o chamado para você. Talvez você precise cair em si. Talvez você precise reconhecer que está tentando preencher o vazio com tantas coisas, mas nada satisfaz. Talvez você esteja cansado, esgotado, sem forças. Talvez você até tenha acreditado que Deus já não te aceita mais. Mas saiba, o primeiro passo para a restauração é levantar-se e decidir voltar. E é aqui que chegamos ao ponto mais lindo dessa parábola. Quando o filho decide voltar, ele vai ensaiando um discurso. Ele pensa em cada palavra. Ele imagina a cena. Ele acredita que só será aceito como servo, como empregado. Ele sabe que não merece mais ser chamado de filho. Mas o que acontece é surpreendente. O texto diz que, estando ainda longe, seu pai o viu. Isso significa que o pai estava olhando. Ele não estava ocupado demais com seus afazeres. Ele não tinha se esquecido do filho. Ele não tinha desistido. Dia após dia, ele olhava para o horizonte, esperando ver a silhueta daquele filho querido surgindo no caminho. E quando finalmente o avista, algo extraordinário acontece. O pai corre. Naquela cultura, um homem idoso, um patriarca, não corria. Correr era considerado algo indigno, vergonhoso. Mas esse pai não se importa com a dignidade. Ele não se importa com o olhar dos outros. Ele se importa com o filho. Ele corre ao encontro dele, o abraça, o beija. E quando o filho começa a dizer seu discurso de arrependimento, o pai o interrompe. Ele não precisa ouvir tudo. O arrependimento é real. O coração do filho já se voltou para casa. E então, imediatamente, o pai restaura sua identidade. Ele manda trazer a melhor roupa, coloca um anel em seu dedo, sandálias em seus pés e manda preparar uma festa. Isso é perdão, isso é graça, isso é o coração de Deus. Talvez você pense: eu falhei demais, eu me afastei demais, eu não mereço mais nada. E é verdade, nenhum de nós merece. Mas o amor de Deus não é sobre mérito, é sobre graça, é sobre um Pai que nos espera, que nos vê ainda de longe, que corre em nossa direção, que nos abraça e que nos restaura. Esse é o Deus que revelamos em Jesus Cristo. Esse é o Pai que está esperando por você hoje. A grande pergunta que fica é: onde você se vê nessa parábola? Talvez você seja o filho perdido, vivendo longe, cansado, com saudade de casa. Talvez você esteja no processo de arrependimento
ensaiando as palavras para voltar. Talvez você já tenha voltado, mas ainda se sente indigno, como se Deus ainda não tivesse te aceitado de volta. Independentemente de onde você está, a verdade é uma só. O Pai está esperando por você. Ele não desistiu. Ele não fechou a porta. Ele não colocou um cadeado na entrada. Ele está olhando para o horizonte, esperando o momento de te ver voltando. E aqui está algo muito importante. A decisão de voltar não pode ser adiada. O filho poderia ter ficado no chiqueiro dos porcos, preso à vergonha, paralisado pelo medo, acreditando que não teria mais chance. Mas ele decidiu levantar-se. Ele decidiu dar o primeiro passo. E isso mudou tudo. Talvez hoje seja o dia para você se levantar. Talvez hoje seja o dia de voltar. De dizer: Pai, eu pequei, mas eu preciso de Ti. Eu não consigo viver mais sem a Tua presença. E quando você der esse passo, saiba, Ele não vai apenas esperar de braços cruzados. Ele vai correr ao seu encontro. Ele vai te abraçar. Ele vai restaurar sua identidade. Ele vai te devolver a dignidade. E é por isso que agora eu quero te convidar a fazer uma oração aí onde você está. Não importa se você está em casa, no trabalho, no ônibus, assistindo sozinho ou acompanhado. Se você sente que essa mensagem é para você, feche seus olhos, se puder, e diga com sinceridade: Pai, eu reconheço que pequei, que me afastei de Ti, mas hoje eu quero voltar. Não quero mais viver longe da Tua presença. Me recebe, me restaura, me abraça com Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que o céu está em festa. Os anjos se alegram. Assim como na parábola, a celebração quando um filho volta para casa. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre o amor do Pai e deixe nos comentários a sua reflexão ou testemunho. Vai ser uma bênção poder ler e orar pela sua vida. E claro, se inscreva no canal para receber mais mensagens como essa. Que você nunca se esqueça. O perdão do Pai está sempre esperando por você.